Os Estados Unidos deveriam banir o TikTok. Seus funcionários do TikTok que vivem na China, eles devem cooperar com a inteligência chinesa sempre que forem chamados, e se forem chamados, são obrigados a manter segredo. Isso incluiria você. Sim, mais de 150 milhões de americanos que amam nossa plataforma. Nós não confiamos que o TikTok vá algum dia adotar os valores americanos, valores de liberdade, direitos humanos e inovação. O fato de ainda ser legal em 2024, ano de eleição, significa que haverá publicidade política significativa, campanhas e influência acontecendo em uma plataforma que é efetivamente controlada pelo Partido Comunista Chinês. Isso é uma acusação contra a liderança americana, e para deixar claro, ambos os lados, republicanos e democratas, tiveram a chance de fechar o aplicativo. Ambos falharam. O TikTok é uma ameaça à segurança nacional, é um concorrente econômico e é uma arma nas guerras culturais. Se você não concorda comigo, então este vídeo vai te incomodar. Não vou gastar muito tempo tentando convencer você disso. A China é o principal concorrente, ameaça ou adversário dos Estados Unidos. A China é a segunda maior economia após os Estados Unidos e desafia os aliados americanos no Mar do Sul da China. Seus aliados, Irã e Rússia, têm relações adversárias com os Estados Unidos e seus parceiros no exterior. Eles cometem espionagem industrial em nível estatal. Mas você aceitou. Esse é o problema, é aí que estamos agora. O objetivo explícito e declarado deles é se tornar a principal superpotência global até 2050, o que exige que os Estados Unidos sofram uma queda de posição no cenário mundial. Nada disso é opinião, exagero ou teoria da conspiração, é a realidade. E se você duvida disso, então sua mente foi capturada pelos esforços de propaganda chinesa. O veículo mais eficaz para esses esforços foi um aplicativo que eles adquiriram em 2017. Fundado em 2015, o Musical.ly rapidamente atraiu milhões de usuários que gostavam de criar e compartilhar vídeos de dublagem. Quero ajudar muitos de vocês e vejo esta plataforma amadurecendo cada vez mais. Mais importante, o Musical.ly já é grande o bastante para que você aposte se ele vai virar o Snapchat ou o Instagram. Minhas primeiras intuições são, eu acho que é mais uma chance real para uma nova plataforma social, uma nova mídia social decolar. É melhor ter jovens como os primeiros a adotar, especialmente os adolescentes nos Estados Unidos. Por quê? Eles têm muito tempo e hoje em dia são criativos na escola. As escolas já estão usando como o YouTube para fins educacionais, então todo mundo é profissional em criação e edição de vídeos. Em novembro de 2017, a gigante chinesa de tecnologia ByteDance adquiriu o Musical.ly por quase $1 bilhão. Sob a propriedade da ByteDance, o Musical.ly passou por uma grande transformação. A interface do aplicativo foi renovada e agora oferece mais recursos além de vídeos de dublagem. A ByteDance fundiu o Musical.ly com o Douyin, seu app chinês de vídeos curtos, criando um único aplicativo que logo virou fenômeno global. Em agosto de 2018, o aplicativo recém-fundido foi renomeado como TikTok. A ByteDance investiu bilhões de dólares em marketing para o TikTok, frequentemente gastando seu orçamento em plataformas como Facebook e YouTube, com as quais pretendia competir. Em 2021, o TikTok já havia ultrapassado 1 bilhão de usuários ativos e, em 2023, o TikTok tinha mais de 150 milhões de usuários. Nos Estados Unidos, mais da metade desses usuários tem menos de 35 anos, chegando até apenas 13 anos de idade. Eles passam, em média, quase 90 minutos por dia no aplicativo. Isso equivale a uma média de 10 horas por semana, mais de 500 horas por ano, para a parte mais jovem e impressionável da população. Então imagine isso. É a Guerra Fria. Os Estados Unidos e a União Soviética estão competindo pela dominação global. A competição assume a forma de uma corrida espacial. Desenvolvimento de mísseis nucleares, guerras por procuração no Vietnã, Coreia e Afeganistão. Durante a Guerra Fria, jornais e televisão eram as duas principais fontes de mídia para os americanos obterem suas informações. ABC, NBC e CBS dominavam a TV,
enquanto o New York Times, Wall Street Journal e Washington Post eram os jornais mais influentes. Nem a esquerda nem a direita jamais teriam tolerado que a URSS adquirisse uma dessas empresas e controlasse um desses meios de comunicação com o povo americano. Mas hoje, quando olhamos para os aplicativos onde os americanos estão passando a maior parte do tempo, Facebook, YouTube e TikTok estão no topo das paradas. Isso está sendo tolerado por ambos os lados. Isso é uma questão de segurança nacional. E deixe-me ser claro, isso não é sobre o Partido Comunista Chinês roubando seus dados. Infelizmente, eles já os têm. Imagine ter um romance de ficção científica e você disse, quais são todos os tipos de sistemas de dados sobre os quais você realmente não gostaria que o Estado britânico ou o Estado americano transferissem dados. E então imagine que no final das contas essas coisas são controladas, pertencem ou são de alguma forma da inteligência chinesa. Então isso te dá uma espécie de cenário de pesadelo que é a realidade. Não posso entrar em detalhes sobre isso porque os detalhes eu acho é ilegal discutir. Os dados foram a justificativa para o governo dos Essex Mays, a Amazon e várias outras organizações proibirem seus funcionários de manterem isso em seus celulares. Isso é um equívoco sobre o funcionamento da tecnologia. Os aplicativos modernos de smartphone funcionam como uma prisão. Os aplicativos só podem acessar seus próprios dados e um conjunto limitado de dados externos para os quais recebem permissão explicitamente. Em outras palavras, banir o TikTok porque ele está furtivamente roubando seus dados não faz nenhum sentido técnico. Em vez disso, trata-se da capacidade de manipular o algoritmo para promover histórias, narrativas e memes que minam a autoridade, soberania e segurança dos Estados Unidos. E o TikTok já agiu politicamente, em diversas ocasiões. O serviço censurou Black Lives Matter e George Floyd, bloqueou um adolescente que discutia o genocídio da China em Xinjiang e bloqueou um vídeo do Homem do Tanque. O The Guardian publicou diretrizes do TikTok que censuram a Praça da Paz Celestial, a independência do Tibete e o Falun Gong. Depois que o então gerente-geral do Houston Rockets, Daryl Morey, tuitou em apoio aos manifestantes de Hong Kong, o TikTok pareceu censurar o time de basquete Houston Rockets e referências aos protestos de Hong Kong. Mais recentemente, algumas postagens de influenciadores foram promovidas argumentando que Osama Bin Laden estava justificado em organizar os ataques de 11 de setembro. Preciso que você pare e leia uma carta para a América. A Comissão Federal de Comunicações foi criada em 1934 justamente para combater coisas como essa. Na sua carta está a jurisdição sobre toda a mídia para garantir a segurança pública, a segurança nacional e a responsabilidade da mídia. Onde eles estão? Aqui está a coisa louca. Os Estados Unidos não seriam a primeira nação a bloquear o TikTok. A Índia já fez isso. A nação de 1,4 bilhão de pessoas bloqueou o TikTok e outros 58 aplicativos chineses em 2020, citando preocupações com a segurança nacional. Logo, uma coleção de aplicativos locais, criados e pertencentes a indianos, surgiu para substituí-los. Concedendo ao governo mais soberania e alinhamento na esfera digital, isso prova que é possível e que as consequências são insignificantes. E existem apenas 2 portais para dispositivos americanos: a App Store da Apple e o sistema Android do Google. Bastaria apenas uma ordem executiva direcionada ao Google e à Apple para resolver isso. Levaria 1 ou 2 dias. Por que ainda não fizemos isso? Esses são os líderes empresariais mais poderosos dos Estados Unidos, sendo obrigados a comparecer diante do Congresso. Tentamos fazer a mesma coisa com o TikTok e esse cara apareceu. Esse não é o fundador da ByteDance, esse não é o chefe. Leon Rube é o CEO da ByteDance. Mesmo se ele comparecesse ao Congresso, deve satisfação ao Partido Comunista Chinês, não a eles, pois fazem parte do conselho dele. A família dele vive sob a jurisdição deles, eles têm muito mais poder sobre ele do que nós. O Partido Comunista Chinês pode fechar qualquer empresa quando quiser e por qualquer motivo que inventar.
Membros do Partido Comunista Chinês costumam integrar conselhos de grandes empresas e executivos influentes como Jack Ma já foram presos por motivos arbitrários. É absurdo acreditar que os Estados Unidos tenham qualquer controle sobre o grupo externo do TikTok. Então, vamos supor que conseguimos banir o TikTok com sucesso. A China retaliaria? Claro, eles tentariam, fariam algumas declarações irritadas, mas você sabe, palavras ao vento. Eles provavelmente iriam querer punir uma empresa americana, mas o máximo que poderiam fazer seria atacar a Apple. E se prejudicassem a Apple, no final das contas estariam prejudicando a si mesmos também. O problema é que já baniram a maioria das grandes empresas americanas de tecnologia e mídia. O Facebook é proibido na China, o grande firewall bloqueia o Google, Snapchat, Twitter, LinkedIn. Nenhum deles é encontrado por lá. E isso já acontece há décadas. Enquanto nossos serviços, como o WhatsApp, são usados por manifestantes e ativistas em todo lugar. Devido à forte criptografia e proteções de privacidade no TikTok, o aplicativo chinês que está crescendo rapidamente ao redor do mundo, menções a esses mesmos protestos são consideradas sensíveis. Até mesmo aqui nos Estados Unidos. Essa é a internet que queremos? Esse é um dos motivos por não operarmos o Facebook, Instagram ou outros serviços na China. Hoje, chineses compram Nike, consomem Starbucks e vão ao McDonald's. Mas o que fará o Partido Comunista Chinês? Fechar essas empresas que empregam dezenas de milhares, talvez até centenas de milhares de cidadãos chineses? Isso não causaria ainda mais problemas para Xi, cuja economia já está cambaleando? Então, o que seria necessário para isso acontecer? A resposta é um consenso bipartidário frustrantemente simples. Pessoas da direita, que se identificam como absolutistas extremos do livre mercado, precisam perceber que preocupações com a segurança nacional devem ter prioridade sobre uma posição tão unipolar, e espera-se que os políticos da esquerda tenham o mesmo grau de ceticismo e rigor com o TikTok que já tem com o Facebook, Google e o restante das grandes empresas de tecnologia americanas. Precisamos que nossos líderes façam isso ou precisamos de novos. Obrigado por assistir.